noite. Convidando aqui a Roseli para mais uma live. Boa noite, Eliane. Boa noite, Roseli. Então, eu estou te convidando. Agora sim. Meu Deus, eu tô rindo aqui. Olha a diferença. Aqui está frio. Fazer o quê? Você está com calor? Não, mas eu estava com frio. Agora deu um calorzinho que eu estava. Mas assim, não Uau, estava um frio. chique de calor aí. Legal, então. Bora lá, você colocou o tema na nossa live aqui ou não? Não, eu nem sei. Depois eu não sei colocar, Tem que não. escrever. Lá. Deixa eu baixar o volume aqui. Que lugar que eu escrevo? Aí, como eu não sei, eu acabo deixando. Eu acho que eu nunca pus. Oi? Tem aqui, adicionar um comentário. Eu tenho mais aqui. Aí tem para convidar pessoas, fazer Tá, pergunta e aviãozinho. Aí, como eu não sei mexer muito bem, eu falei, eu vou deixar certo. Vai que. a sexualidade Beleza. versus prosperidade. E não é versus. E a prosperidade. Para quem está chegando agora, então vamos fixar. No caso, você tem que fixar o comentário. Aí, deixa eu ter que levantar um pouquinho mais o meu vídeo aqui. Launer, boa noite. Para fixar, eu também não sei. O que eu faço? Vamos ver. Fixar comentário. Bom, mas enfim. Achei. Olá, Márcia. A Márcia da Cristiane. Eu ainda tô meio gripada aqui. Bora lá. É que aqui, nossa, tá uma chuvarada e frio e uma bagunça. Onde você mora? Roseli, Mas você falou que o mora no tema, Rio, né? isso, agora ficou fixado aí. O Beleza. tema da nossa live, então, né? Bom, você é a dona do perfil, então vamos nos apresentar. Você quer se apresentar? Eu sou a Carol Martelli, sou terapeuta já há algum tempo aqui nas redes sociais, aqui no Instagram. Eu não sei se é eu que estou ouvindo baixo, mas parece que está baixinho. Tô falando baixo? Eu acho que eu tenho que colocar então um fone mais próximo. Sempre tem essa questão. Assim, né? Aí acho que melhora, né? Deixa eu ver se tá melhor. Então, eu estou como terapeuta há uns 3 anos, né? Com um foco no Theta Healing, digging de medo, ressentimento. E assim, eu também tenho outras formações, mas no momento é essa que eu tenho atuado. E aí nosso tema hoje veio, né, aqui para falarmos um pouco mais da energia sexual e eu conheci a Roseli, então eu sei que a Roseli sabe muito e eu gostaria que ela falasse mais para nós. Eu também estou aqui aprendendo, né, um pouco mais. Fala um pouco mais de você, Roseli. Bom, eu sou a Roseli Wagner. Eu estou como terapeuta desde Eu comecei nesse mundo terapêutico em 2011, mas daí comecei já logo a estudar, eu fui participar. Na verdade, comecei um pouco antes com o Feng Shui, que é uma arte milenar chinesa de mais de 5 anos, que estuda não somente os pontos cardeais, os penduricos que as pessoas põem na casa, porque quando você vai pesquisar Feng Shui no Google, só geralmente aparece, você tem que para dinheiro se põe pendurico tal, para amor se põe pendurico tal. E não é o Feng Shui, na verdade, ela é uma arte milenar. Mais de 5.000 anos ela já existe. E na época eu já fiquei assim muito impressionada com essa técnica. Isso foi em 2009 ainda. E até com um professor, um mestre que fez treinamento com chinês mesmo, enfim, foi legal. Mas
Daí os perrengues que eu andei passando na minha vida pessoal me levaram para constelação familiar. Daí foi emendando. Foi mais uma formação aqui, mais uma lá, e dentro de um curso você vai sabendo de outro, e assim foi, né? Foram praticamente 10 anos mesmo estudando, e agora já são 12 anos. Ainda não parei, mas já não é mais tão profundo, mas enfim. E baseada na minha própria história de vida, dentro dessas formações, não é que você vai fazer um módulo só sobre sexualidade. Eu não conheci todos os que eu fiz, todas as formações que eu fiz, mesmo da nova medicina, o corpo explica, que é a linguagem corporal neorragiana. Mas esta energia, ela está embutida em tudo. Em tudo. Que são a energia Yin e Yang, que é o Yin é o feminino, Yang masculino. No caso masculino é o direito, Yin é o esquerdo, que no caso Feng Shui é Yin e Yang. Na constelação masculino e feminino. Você falou até na tua descrição, lá da postagem que você fez hoje, foi muito bem colocado. Muito bem colocado, as energias telúricas e as energias, se não me engano, não lembro como é que você pôs lá, espirituais. Né? São as energias cósmicas, né? Que são... Isso. Então, o que é energia telúrica? São as energias que estão dentro da Terra, tudo que é embutido. E energias cósmicas, as energias que estão acima da Terra, né, dentro do universo. Não estou falando do planeta Terra, estou falando literalmente do Yin, né, no caso. E aí é o quê? Energia feminina de novo. E tudo. Dia, noite, sol, lua, direito, esquerdo. Inspira e expira. Isso é que faz o movimento da vida. E aí? Tem muita gente que não gosta, pelo menos as mulheres em geral, alguns assim, no meio de 1 milhão de homens, talvez 0,5% não goste de falar nesse assunto. Ou tem trauma de falar, porque as mulheres já querem bater a gente, né? Não todas, mas algumas, grande maioria. As que têm um pouquinho mais de 35, 40 anos, assim, elas não gostam nem de falar nesse assunto. Ai, meu Deus! Como que você vai falar nessas coisas? Não gosto de falar nessas coisas. Tá. Exatamente. Não adianta mentir, porque não adianta fazer de conta que isso é tudo bonitinho, porque não é. A vida real não é assim. E eu estou nessas terapias há 12 anos. Não foi 12 dias nem 12 meses. Eu já atendi muita gente. Então, eu tenho experiência real. Primeiro, como eu falei antes, na minha própria história familiar, história pessoal. E eu fui percebendo, ao longo dos tempos, quanto é importante nós estarmos em paz com esta energia. Aí muita gente até pode falar assim, não, mas eu acho que eu não tenho problema. Tá, pode até ser. Mas, por exemplo, vamos ver quem se identifica. São 2 linhas que são, dentro da visão sistêmica, a tal da lealdade sistêmica. Tem aquela lealdade invisível, que é aquelas pessoas que têm muita dificuldade de falar não. Tem muita dificuldade de seguir os seus próprios desejos. Isso desde pequenos, né? Desde criança, porque tem aquela criança
a queridinha, a bonitinha, tanto homem quanto mulher. Os obedientes, os bons meninos e as boas meninas, né? Quem que não conhece a boa menina? Eu sempre fui da boa menininha, estudiosa. Eu também. Tudo, que colocava as roupas que a mãe fazia e eu detestava, mas eu não tinha outra. É que a minha mãe era costureira, tadinha, que Deus a tenha, ela é muito querida, ela foi muito ótima costureira, mas o que ela fazia? Olha só, eu tenho 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses de diferença de idade da minha irmã, da próxima, 2 de mim. E aí ela fazia as roupas iguais, né? Nós parecíamos gêmeas quase. E eu detestava isso. Mas não tinha outra escolha. Ela achava tão lindo. E nós íamos para a igreja e todo mundo elogiava depois da missa. Olha como estão bonitas as meninas. E eu me lembro claramente quanto eu detestava. Eu queria ser diferente, eu queria roupa diferente, mas não tinha escolha. E assim foi ao longo da vida. Muita, mas muita coisa que eu não gostava, mas por necessidade de aprovação, eu fazia. E aí eu quero ver quem não se identifica. A Carol, eu nem precisaria conhecer, mas só pelo jeito dela, pode ter mudado, muda as historinhas, mas o contexto é o mesmo, né? A menininha Sim, bonitinha, Roselina. obediente, que não sabe dizer não. E aí, quando começam os relacionamentos, ou até outra coisa que acontece muito nestes casos, de forma consciente ou inconsciente, nós atraímos muito facilmente pessoas abusadoras. Não só abuso sexual, mas abuso de poder, abuso de várias formas. Por quê? Porque a gente é a bonitinha, a obediente, e aí você não sabe dizer não. E aí, então, isso é uma linha de conflitos. Depois eu vou para, no caso, o tema aqui é sexualidade e a prosperidade. O que bloqueia a prosperidade na nossa vida? Então, nestes casos, a menininha bonitinha, obediente, os meninos também tem meninos obedientes e bonitinhos que não sabem dizer não. Então, seguem a vida. Só que estas pessoas, como eu falei, têm uma grande tendência de atrair abusadores, né? Em todos os sentidos. Aí tá. Aí tem a outra linha, a outra turma de pessoas que são do contrário. Não. É tudo não. Tudo do contrário. Eu tenho um neto que é birrento, que é tudo que você pede para ele comer, ele não quer. Aí você fala que você não vai, que você vai dar para outra pessoa, ou que não sei o quê, daí ele quer. Tudo é do contrário, né? Até, parece que hoje em dia tem até uns nomes, né? Síndrome não sei o que lá, opositores, né? Todd, né? É. E, no meu caso, na minha família, eu quero ver se alguém, por exemplo, a Cristiane que está aqui, a Marília, quem mais que está aqui? André, Stephanie, Adriane, legal, Noite, né? da Boa Haas, noite. né? A Stephanie também identifica que maravilha caiu nessa live. Então, deixa eu contar o outro lado. Então, tem aquelas pessoas que são do oposto, todo do oposto. Né? Eu não concordo, não quero, tá morrendo de vontade de tomar Coca-Cola, a mãe oferece Coca-Cola, não quer, né? Tudo do contrário, a pessoa é pirracenta, quenta, barraqueira, geralmente, então, na adolescência ainda, quando não... Graças a Deus isso não aconteceu na minha família, mas que são que têm uma grande tendência de ir para as drogas, né? Que são do contra mesmo. Que é para o quê? Para chamar a atenção. Dentro da linguagem sistêmica,
Isso é a lealdade fiel, né? Aparentemente parece ser, né? Porque eu não quero, porque minha mãe foi uma trouxa, ou porque meu pai foi muito, muito fraco, muito trouxa, muito assim, muito assado. E eu não quero assim. Né? A minha mãe era vítima, então eu aqui para os homens que eu vou ser vítima, né? Então é assim, tem muita, inclusive a gente vê isso o tempo todo nas postagens das redes sociais. A mulher que não sei o quê, porque ela é empoderada, porque ela pisa no pescoço do masculino, e porque não sei o quê, papapá, papapá. As feministas geralmente são meninas que foram muito abusadas, humilhadas. Então, de repente, quando elas são aparentemente nos documentos, elas podem até estar com mais de 21 anos nos documentos, porém, os comportamentos, os relacionamentos que elas atraem, geralmente são abusivos. Quem já andou me acompanhando, eu falo muito dos relacionamentos tóxicos, relacionamentos doentios e relacionamentos com narcisistas. Isso é muito comum acontecer. Casos de menininha ou de menino que foi muito queridinho na infância, ela tem uma tendência de necessidade de aprovação, essa pessoa, né? Muita necessidade de aprovação, por isso que ela até hoje, enquanto ela não curou um abuso que pode ter acontecido de várias formas, em vários sentidos, mesmo que ela não tenha consciência, por quê? Por que ela não vai ter consciência? Nem, a grande maioria não tem. Porque é de conhecimento geral, quem entende um pouquinho de terapia, de psicologia, que o nosso cérebro, conforme a maior dor, ele joga para o inconsciente, por necessidade de sobrevivência. Quer complementar alguma coisa? Mas eu tenho mais uns negócios para falar. Achei interessante isso. Eu queria complementar, mas pode ficar à vontade. Assim, é que, como você está falando, né? Às vezes a gente não tem consciência, mas a gente gera alguns medos, comportamentos, né? Eu anotei alguns que eu acho interessante, assim, só para complementar, de quem foi abusada sexualmente, mas existem outros, aí você vai complementando. Olha só, uma desconfiança grande das pessoas, né? Uma dificuldade enorme de confiar. Né? Isso. Gerando baixa autoestima, né? Assim, e uma autoagressão consigo ou com o outro. Às vezes, né, prejudicando, né, o seu posicionamento, as suas relações, né, com medo de falar em público. Medo, muito medo, a garganta travada, né? Porque muitas vezes não pôde falar, engolir. Eu realmente, eu comecei a trabalhar na terapia, mas primeiro para me trabalhar. Eu tinha a garganta totalmente travada, não sei, quando você me conheceu, quanta dor, né? Olha só o que você falou, garganta travada, medo de falar. Eu já vou chegar. Ó, por que vocês acham que eu estou toda hora fazendo... Não é só gripe. O que aconteceu comigo? Essa menininha bonitinha, comportadinha, estudiosa, né? Que ama estudar. Ama trabalhar também, cumprir suas funções. Eu também era muito tímida lá atrás. Hoje eu falo, mas penso numa menina tímida. Chorava com a maior facilidade. Eu me odiava. Pensei em suicídio, né, muitas vezes lá atrás. Então, não adianta falar que não, porque é verdade. Por quê? Porque a gente tem ainda essa grande necessidade de aprovação. E, geralmente, a criança, ela depende dos adultos para sobreviver. E se esse abusador, que geralmente é alguém da família ou alguém que muito próximo e de confiança, se essa pessoa abusa dessa criança, e as pessoas rebeldes também têm histórico de abuso, geralmente é abuso de alguma forma, no mínimo abuso de poder. Que esses dias atrás, na outra live, eu até comentei, daquele menino que era filho de um funcionário de um dono de uma fazenda.
né, filho do funcionário do dono de uma fazenda lá. Aí o filho do dono abusava dos meninos sexualmente para eles poderem subir no morro lá, poder ver um horizonte diferente. Então, são muitas histórias, né? Abusava sexualmente. Mas, mesmo que você não tenha consciência, como é que a gente identifica, como é que a gente constata rapidamente que uma pessoa tem problemas com sexualidade, com bloqueios dentro dessa área? Várias dessas coisas. O medo de falar em público, problema na garganta, gera ansiedade, dá pânico, dá fobia, dá de tudo, né? Inclusive, um comunicado agora. Dia 5 de julho, agora, daqui uns dias, hoje é dia 22, né? Daqui uns dias, eu vou ter que passar por uma cirurgia que eu evitei ao máximo de um pólipo na garganta. De um pólipo. O que é um pólipo? Em outras palavras, o médico, o otorrino, chamou de tumor. Mas não é um tumor maligno, é benigno. Mas, assim, ele não dói, não me incomodava, mas de um tempo para cá ele já está de 2 para 3 centímetros, então ele está atrapalhando. E se eu fico um pouco nervosa, um pouco agitada, ou ansiosa, aí eu sinto ele mais ainda. E o que eu não estou aqui para falar de mim, mas isso são algumas das consequências desse tipo tipo assim, quando as pessoas que engolem muito sapo, muito, como se diz, muito boi, com chifre e tudo, por necessidade de aprovação, o corpo não sabe mentir. Toda hora, eu até que não tive isso assim, mas eu tive problemas de audição, muita dor de ouvido quando criança, e volta e meia infecção na garganta, né? Por quê? Porque o corpo não sabe mentir. Ele quer falar algo, a audição. O que é que foi tão difícil de ouvir que você precisou tampar os ouvidos para sobreviver? E no meu caso, eu até hoje, eu tô falando, não tem porquê, né, assim, esconder muita coisa. Claro que eu não, mas até hoje eu não consegui, com tanta coisa que eu já fiz, terapia, conheço e estudo, eu não consegui achar, assim, literalmente, o que aconteceu exatamente comigo, algo traumático, porque do que eu tenho consciência. Porém, o que a gente sabe é que enquanto enquanto nossa criança não está pronta para encarar aquela dor, o monstro não se apresenta. Porque nós precisamos estar prontos para encarar. Mas o corpo está em nossa defesa. Isso é uma das coisas. Só que isso, estou falando de saúde. Porém, isso reflete em todas as áreas da nossa. E a palavra prosperidade, eu já vou falar, deixa você falar, tá? Eu falo muito. A palavra prosperidade, sempre ela é ligada a dinheiro, né? A primeira coisa quando fala prosperidade, pense em dinheiro, a prosperidade financeira. Porém, a prosperidade não é só nisso, né? É prosperidade na vida afetiva, prosperidade na vida profissional, consequentemente financeira, né? E por aí vai. E quando tem algumas dessas áreas, ou uma dessa área que está travada, bloqueada, principalmente no caso financeira, quase 100% dos casos tem histórico de abuso sexual. Ponto. Não adianta negar. Se não foi com a própria pessoa que está buscando ajuda, pode fazer rastreamento que tem histórico na família, né? Tem alguma coisa ali que daí, por lealdade e inconsciência, muitas vezes nós repetimos. E o corpo, então, também tenta nos curar de algo que não foi curado ainda, né? Quando chega ao ponto eu acredito que eu cheguei, isso já faz 18 anos que começou, no meu caso,
o pólipo na garganta. Então, se fosse alguma coisa maligna, eu já teria morrido. Mas eu acredito que o tanto de terapias que eu já fiz me ajudou muito. Me ajudou muito, muito, muito. Agora só diz que é uma cirurgia bem simples. Eu só vou ter que ficar uns 15 dias sem falar. Não sei como vou sobreviver nisso, né? Porque eu falo muito. Mas, enfim, isso é um fato. É um fato. Mas podem complementar. Não, ainda é maravilha que você fez terapia, né? E teve essa possibilidade, né? Com certeza poderia ter desenvolvido. Eu conheço aqui, por exemplo, doença de peles, né? Tem várias doenças de pele, para não evitar o contato. Tem o que é? As alergias, micoses, herpes, tudo voltado para essa questão. Câncer de pele tem muito a ver com isso. E as lombares, né? Dores lombares, ciáticas, que nem você falou, né? Ligado ao primeiro chakra, principalmente, que o financeiro está muito ligado ao cóccix, ao primeiro chakra. Lógico que tem outras questões. Então, quando tem dor na perna, né? Dor na lombar, nessa questão dos nervos, dos músculos da perna, tá muito bloqueio sexual ali, né? Assim, eu tive muita dor na perna. Muito frio na perna, muita dor no ciático, uma época, depois passou. E aí fui fazendo essa representação, foi liberando bastante. Eu aprendi muito assim com você, né, nas liberações, trocas. Aí eu fui percebendo que a gente carrega memórias, né, transgeracionais também, do útero da mãe, da vivência da gestação. E aí eu fui pegando os programas, tudo que poderia estar ligado à história da mulher, tudo, e fui ressignificando. Era uma das formas, junto com a constelação. Fiz assim, né? Eu acredito que a constelação abriu muito, né, para isso também. Muito, muito bom. E ainda estou no processo, né, assim, né? Mas minha vida mudou completamente, assim, mas mudou muito. A minha garganta hoje se expressa melhor, meu jeito. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui há 2 anos atrás, sabe? Postar uma coisa no Instagram era difícil, eu me sentia completamente ameaçada. A minha autoexigência era muita autoexigência, eram muitas vozes, sabe? Eu tinha muito pesadelo, a vida inteira tendo pesadelo constante, sabe, com cãibras constantes, sempre, assim. As cãibras passaram da batata da perna pro pé, sabe, que chegava até no estômago, pegava bastante. Sim, porque é tipo assim, a tensão diante do abusador, né, a criança, e outra, eu tenho um método chamado Código Oculto, que foi baseado em tudo isso. Primeiro, o que veio de clientes para mim, com problemas nessa área. Aí eu fui fazer uma pesquisa, inclusive, eu já falei em outros lugares, uma pastora chegou a pedir para mim, Rose, será que não tem jeito de você... Eu estava fazendo um outro programa, outro workshop, que era mais genérico, assim, abordava mais temas e tal, mas quando chegou no tema da sexualidade, meu Deus, era tanta catarse, era tanta mulher surtando, que eu fiquei assim, abismada. Grupo de 27 mulheres, eu quase não dei conta de ver tanto de choro e coisas que deu ali. Então eu fui juntando, era tanta peça solta no ar, e eu fui juntando, eu passei muitos finais de semana pesquisando sozinha, buscando aqui, buscando ali, buscando lá, e eu fui juntando peças. Quanto essa energia, eu não sabia que na Índia tem, por exemplo, a escola de Kundalini, energia tântrica, tem escolas de terapia tântrica, tudo baseado em cima disso, porque é a energia vital, é a energia que gera vida, porém, energia mais excluída, mais mal falada. E se uma mulher, se a mulher fosse para a igreja com uma blusinha que uma Carol está hoje, se Deus o livre, né? E eu tenho quase certeza que alguns homens que estão olhando hoje, que vão olhar essa live agora, olha só! Olha só! Então, tenho certeza que tem alguns homens, claro, que desejam, mas tem algumas mulheres que vão falar assim, meu Deus do céu, o que essa está fazendo, né? Os nomes, né?
Por quê? Porque a energia, ó, outra coisa que eu aprendi nessas minhas pesquisas, que foi fora das salas de aula, fora dos módulos de formação em constelação, nova medicina, e reprogramação e tudo mais, que teve uma época que crianças eram proibidas até de coçar piolho na cabeça. Por quê? Porque é no corpo que aparecem os maiores sintomas. Os maiores... Por que era proibido ir para a igreja? Eu, quando era criança, Deus o livre, aparecer no lugar com uma roupa que eu aceitava. Mas parabéns, tá? Ó, queridas pessoas, aqui é a vida real, tá? E eu tenho certeza, se alguém quiser comentar, Malixa, ó, Malixa, a terapeuta aqui, a Bana, deixa eu ver, Roseli, Bana, Helski, daí tem a Stephanie. Enfim, se alguém quiser comentar, pode deixar nos comentários. Quem tem um pouco mais de 30, 40 anos assim, eu tenho certeza, como nós temos com o maior respeito pelas religiões, né? Mas Deus o livre uma mulher, né, aparecer numa igreja com uma roupa assim, né? Até hoje não existe quem tem que colocar véu. Por quê? Porque é no corpo. É no corpo que aparecem os maiores sintomas. E por que você ficava assim? Porque o abusador abusa de uma criança com menos de 5 anos, as pesquisas que eu fiz a nível Brasil, os maiores abusos acontecem até antes dos 5 anos, que é exatamente nessa época que o consciente joga essa dor para o inconsciente. E daí fica, só que a gente não tem consciência, mas a reação... Mas o corpo fala, né? Por exemplo... Que é o medo, o pânico, a fobia, dá calor, dá frio, dá calafrio, né? Tem bastante questão ainda para resolver nessa área, porque eu não sou igual a típico, talvez seja muitas memórias, né? Mas que eu tenho pesquisado, assim, que a mulher não gosta de ser tocada no corpo, então ela pega repulsa, nojo, vergonha, e às vezes é até por isso que acaba... É uma forma de não gostar da mulher, da própria mulher que ela é. Então ela acaba odiando ou não aceitando um decote, uma pessoa mais sensualizada, né? E assim, porque é aquilo que ela na verdade gostaria, mas como é tão difícil acessar essa dor, né, Roseli? Tem também ao contrário, né? Quem acaba criando uma compulsão por sexo, mas não sente o prazer, né? Fica na busca do que faltou, né? Porque, tipo, exatamente. Mais Olha essa questão. Só. Outra coisa, outra forma de esconder abuso sexual inconscientemente é a própria obesidade. Um dos fatores de obesidade é eu preciso me proteger, eu preciso repulsar, porque a obesidade é muito excluída, muito criticada, né? Então, eu tenho repulsa. A obesidade e também o uso de roupas muito largas, muito escolachadas, roupas que não mostrem o corpo, também pode, não estou dizendo que é sempre, mas pode ter histórico de abuso sexual por trás. Porque eu quero fazer o abusador sumir, ele não pode me olhar, né? Não pode... Então, são várias dor, né? E quanta dor, né, emocional, quanto ressentimento, quantos medos, e como que vai ter uma vida próspera todas as áreas da vida, se tem todas essas emoções densas nesses corpos, né? Nos programas mentais que foi interpretado, nos corpos emocionais, até no físico, como nós citamos, né, Roseli, assim, que dá endometriose também, sim, né, exatamente. Né? E aí teria que olhar com carinho para cada... É um processo, né? Você que está muito tempo na área, você já sabe, né? Não é um dia para o outro. É um processo. Né, tem às vezes de 3, 5 metros de concreto para você chegar na dorzinha. E aí, quando chega lá, não dá para chegar lá, pronto, eu quero te quebrar e vamos resolver essa parada logo. Não é assim. Cada pessoa tem o seu tempo de evolução. Muitas vezes, eu chego assim, a pessoa fala algumas coisas, você já vê logo qual é o X da questão. Ai, que vontade que às vezes daria, tá?
Se a gente pudesse abrir o cérebro, né? Fazer um corte assim, abrir, tirar fora o cérebro, dar uma, como fala, né? Fazer uma formatação, né? Como faz com o notebook, com o celular, formatar, tirar fora, limpar todas as coisas, como é que fala? As coisas negativas, né? E depois só reinstalar aquilo que seria proveitoso e colocar programas novos. Ai, como seria legal se a gente pudesse fazer isso. Os caras que trabalham que trabalhariam, os terapeutas e profissionais da área da ajuda que trabalhariam com isso, teriam muito trabalho. Porém, seres humanos não dá para fazer isso, né? Não dá. Desinstalar os vírus, mas são pequenos vírus que estão lá dentro, que são imperceptíveis, invisíveis, mas que precisam ser. E esses são os maiores bloqueadores da prosperidade em todas as áreas da nossa vida, inclusive financeiro. O financeiro tem muito a ver com o masculino, inclusive homem que tem problema com a sexualidade, falta de potência, diabetes. A diabetes, né? Por exemplo, a doença do diabetes, a gente já sabe que a maioria das pessoas que tem que tomar, até para ansiedade, depressão, tem que tomar as medicações adequadas lá, mas acaba interferindo também na potência e na libido, né? Abaixa essa questão. E aí, quando no masculino eu não tinha essa consciência antigamente, eu só tinha, na verdade, eu era uma pessoa que odiava. Estou falando, né? Mas hoje eu entendo, eu me reprogramei tudo isso, mas quanto para o homem, dentro da nova medicina germânica, a gente aprende o quanto acabar com uma autoestima de um homem, a falta de potência, né? Broxante, essas coisas todas aí, né? Dele não conseguir, não é nem por ele não dar conta como uma mulher, é a própria virilidade, o próprio sentimento de potência diante da vida, de força diante da vida, mexe com tudo. E aí ele se sente fraco, né? Ele se sente fraco para tudo. É uma pessoa que vive todo dói, é uma pessoa que não ganha dinheiro, é uma pessoa que tudo é difícil. Por exemplo, assim, no diabético, dentro da nova medicina, quais são os sintomas maiores, assim, da diabetes? Não pode comer açúcar, porque tem açúcar no sangue, não pode comer glúten, leite até não sei, mas eu sei que glúten e açúcar é uma das coisas mais perigosas ou venenosas para um diabético. O que a nova medicina diz? Por toda pessoa que é diabética, que carrega diabetes, ela carrega um sentimento de que a vida é muito amarga. Ai, meu Deus. Uma pessoa que vive assim, ó vida, ó dia, ó azar, ó isso, ó aquilo. Tudo é problema. Ela só consegue ver problema. Notícia de desgraça o tempo todo. Ela se alimenta de problemas. Para ela é prazeroso. Olha, você viu o que aconteceu tal desgraça hoje? Olha, você viu fulano matou Beltrano? Mas é o quê? Porque ela, inconscientemente, ela está ligada nas dores do sistema. Ela está chamando a atenção para algo que precisa ser visto dentro do sistema familiar. Enquanto ela não tomar consciência de que esta negatividade, esse estar conectado, sempre enfatizando o drama, as notícias drásticas, filmes de violência, filmes de terror, de pânico, isso causa o quê? Ativa as enzimas do cortisol, que é enzima negativa. E isso automaticamente causa amargura, causa pânico, causa pavor. E aí, o que o corpo faz? Bom, já que a vida é muito amarga, o que o corpo faz por ela? Eu retenho o açúcar
para adoçar a minha vida. E mais ainda, boa noite, Neuza, eu estava vendo ela aqui. Que bom, Boa seja noite a bem-vinda. todos. Boa noite, Cristiano. Aí, ó, geralmente a pessoa que tem problema com a diabetes também, a gente diz assim, na visão sistêmica, é um vazio de mãe, que é a falta do acalento da mãe. A criança que sentiu falta do acalento, ela já fica assim, apavorada diante da vida, ela atrai mais facilmente abusadores, né? Abusadores em todos os sentidos, e aí ela vai para a vida com essa tensão o tempo todo, né? Será que eu posso? Será que eu não posso? Dá cãibra, dá isso, dá aquilo. Meu Deus! Precisa relaxar, precisa caminhar, precisa dançar, precisa exercitar, gente. Precisa namorar e precisa... O que mais? Sentir prazer, que é um dos bloqueios que nós temos geralmente, né, na sexualidade, né? Porque o prazer é o elixir, é a cereja do bolo, né? Que é o que magnetiza o teu objetivo para mais próximo de você. É a própria dança, né? Mas só que esses travamentos dificulta o quê? Sentir o prazer, né? Assim, pelo que eu percebi, é o doce da vida, né? O contato, o Exatamente. vínculo, a intimidade, né? Muitas vezes, nesse caso, no meu tempo, não sei como é que é de vocês, mas tem alguns lugares que ainda é assim. Na minha juventude, a gente ia no baile, né? Tinha os bailes, assim, na vila, da cidade, assim, aqui onde eu moro ainda tem esses bailes, esse final de semana era os ponde, né? Então, hoje em dia é boate, é outros nomes, né? Mas os homens, muitas vezes, não tinham coragem de ir buscar, de tirar a moça para dançar. Então, fazia o quê? Tomava umas cachaça, que é para soltar, relaxar, porque para eles também é muita exigência, né? Para o homem também. Hoje em dia, infelizmente, está dos dois lados. Infelizmente, a gente vê muita menina jovem também perdida no álcool. Nossa, infelizmente é triste, mas o álcool foi muito, e ainda é muito utilizado como uma válvula de escape a relaxar essa tensão. Não estou aqui para dizer que tudo é por causa de abuso sexual, mas o desrespeito, a falta de valor, a pouca valia, e daí por necessidade de aprovação, porque, por exemplo, assim, uma coisa muito fácil de pensar, cada um pense para si agora. Na sua infância, até os 12, 13 anos, quantos elogios você recebeu? Tanto dos seus pais, tipo, das pessoas que começam com P. Pais, professores, padres, pastores, parentes, e por aí vai. Né? Padrinhos. Quantos elogios? Quantos, assim, de você se sentir bem? Porque a maior parte de nós só ouvia críticas, desrespeito, às vezes até não por maldade, mas infelizmente isso ficou muito gravado. E principalmente quando são vários filhos, eram vários filhos pequenos, né, tal, e rolo, e confusão, e trabalho, e tal, então a criança se sentiu muito desvalorizada, e assim ela vai. E o que é a nossa proposta, para quem é terapeuta? Enquanto até o Jung dizia assim, enquanto você não olha para dentro, não lembro certo como é que é a frase, mas enquanto você não olha para dentro de si mesmo, você acha que os seus problemas é destino. E não é. Você acha que os seus bloqueios, os seus conflitos são destino. E não é. Porque a causa está dentro de nós. E nós temos recursos de inúmeras formas de primeiro, identificar, ressignificar e reprogramar. Isso tem jeito. Então, você falou uma coisa interessante, a questão da gente ouvir muito, né, a nossa identidade ser formada sem esses estímulos
na verdade, com muitos estímulos negativos, porque vai sendo uma repetição de padrão, do jeito que os pais são criados, acaba reproduzindo, sem aquela consciência. Agora, hoje, está criando, né, bastante essa consciência na sociedade, né, ainda bem. Mas assim, você é feio, você é burro, e isso vai repetidamente, vai criando essa insegurança, né? Ainda mais se tiver uma separação dos pais, ou pais violentos, toda uma questão assim, né? Traumas, né? Não só de sexualidade, mas, né? Até mesmo falar em público, um trauma, isso tudo vai travando os nossos centros energéticos, que é o nosso corpo, essa coluna que tem aí os 7 principais centros, né? E às vezes um travamento forte aí no segundo centro, ele também vai influenciar o primeiro e o terceiro, que é o empoderamento, né? Ir para a vida com segurança. Olha como que tá tudo interligado, né, Roseli? Assim, um comunica com o outro, né? E a gente atrai as pessoas certas também, né? Que nem você falou, por causa desse desequilíbrio. Porque se eu estiver equilibrada, eu atraio alguém também na mesma frequência, né? Assim, então é muito interessante. E Querida, geralmente atrai abusadores. E o abusador, você acha que tem graça um abusador, um algoz, o algoz da história, o algoz, que pode ser uma mulher, que pode ser um algoz, e o homem, a vítima, ou no caso assim, você acha que tem graça? Você acha que dá certo um algoz com outro algoz? Não dá. Só dá certo algoz com vítima, e enquanto nós não conseguimos mudar o nosso repertório de vida, pode trocar 50 vezes de relacionamento, enquanto não curar aqui dentro. Pode me criticar quem quiser, pode chamar de louca quem quiser, não tem problema algum. Nós estamos cheios, basta você ligar a internet, basta você abrir o YouTube, basta você abrir o Instagram, até nas igrejas está se falando disso. Uma vez isso não era tão falado, que tudo está dentro de nós. Só que tem gente que continua chamando a gente de doida, de fora da casinha. Nada a ver. Tudo bem, eu respeito. Nós temos que respeitar o tempo de cada pessoa. Eu não estou dizendo que eu sou a dona da verdade. Só que não sou só eu. Não sou só eu que estou falando isso. Está assim de terapeutas profissionais de alto escalão do mundo inteiro, do planeta inteiro, que está começando a falar cada vez mais a mesma linguagem. Né? Quando eu comecei, há 10, 12 anos atrás, falar em constelações era algo, né? Nossa, era polêmico. Agora vem mudando. Antes de eu entrar nessa live aqui, eu estava assistindo uma outra, falando de umas terapias novas, uns nomes novos que parece, meu Deus do céu, meu Deus, que terapia é essa? Não vai falar? Explicar, é a mesma coisa, só não fala de gerações anteriores, né? Não fala do DNA que nós trazemos só que isso não quer dizer que porque alguém da família ou duas pessoas da família tiveram ou tenham um problema, que isso tenha que se repetir. É muito fácil nós falarmos, não, porque isso é genética, porque na família tem diabetes, então é normal, né? Coisa de encardido, exatamente. A Neuza, quando me conheceu em 2018, nossa, e até hoje tem gente que ainda desconfia, que acha que é coisa do mal. Porém, isso é ciência, né? Então, até pastores estão. Eu tenho freira que estudou comigo, duas freiras que fizeram formação comigo. Nós temos padres, para quem quiser saber, é só falar comigo. Eu tenho padres que são consteladores, Santa Catarina, São Paulo. Então, é só não olha para isso com amor quem ainda está parado na dor. Porque enquanto eu não tenho coragem de olhar para algo novo que acontece, que está acontecendo na modernidade, é porque eu tenho traumas também. Eu tenho medo porque tudo que eu não tenho medo, por que eu vou ficar me escondendo? Por que eu vou ficar correndo? Por que eu vou tirar pedras? Alguém atira pedra
em árvore que não dá fruto, se nós estamos abrindo a boca, estamos colocando a boca no trombone, falando, é óbvio que nós vamos ser criticados. Mas por quê? Porque o novo incomoda, o novo perturba. Que novo? Coisa nenhuma. Constelação existe há 40 anos. Onde que 40 anos é novo? Né? Theta Healing, barra de Axis, RPG, do não sei demônio, que terapia. dependendo do tanto que tem né, da família e do olhar do novo, né? É o medo do desconhecido, até critica mesmo. Eu me senti assim, criticada por um tempo e depois passou. Depois passou, né? Mas você falou uma coisa interessante. Eu ia falar a ansiedade. Apenas a falta de consciência, a falta de conhecimento, a gente tem que respeitar essas pessoas, lógico que dói, né? Mas o que até Jesus Cristo falou na cruz, né? Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estou falando. Uma pessoa, por exemplo, assim, um caso real, com depressão e ansiedade, tomando medicação, é gritante, é gritante. Os casos até de muita religiosidade, né? Mas que por detrás dessa religiosidade, com poucas palavras, eu já descobri que a gente sabe que houve muita violência, palavras muito ásperas, pai que chutava filho. Mas este pai, como foi a infância dele? Quanto amor ele recebeu, né? Então, só que hoje, mesmo se refugiado atrás de religião, por um tempo depois ficou tão avesso à religião também, que o corpo se esconde de outras formas, né? Olha, são muitas fugas, inclusive com psiquiatria, né? Tomando medicações, aí se priva de um monte de outras coisas. Então, infelizmente, não, como a gente falou, né? Eu já falei, nem tudo é só abuso sexual, mas o abuso de poder e a falta de consciência da sua verdadeira identidade, dos seus verdadeiros direitos, do natural. Não é natural TPM, não é natural miomas, não é natural cólicas menstruais, não é natural impotência sexual para homens, não é natural como é que fala? Compulsão sexual não é natural. Prostituição não é natural. Tudo isso tem histórico de abuso por trás. Tudo é. Dificuldade do orgasmo também, né? Na questão de muita dificuldade. E aí também está ligado a crenças também, né? Ao que eu via, né? A não só a vivência traumática, mas o que minha mãe, o que meu pai, ou o que eu ouvia da sexualidade, né? Que vai gerando até medo de engravidar e vários outros medos, né? Sim. E a ideia é essa, né? A ideia é a gente se ressignificar essas crenças. Começar a olhar, assim, o que eu tenho, quais são as vozes que tem na minha cabeça, ou o que eu tenho tido como resultado na minha vida, né? E que eu não estou gostando, que pode melhorar, né? Porque hoje a gente tem bastante informação, bastante tecnologia avançada, né? Terapias. Então, assim, é uma escolha. Vou querer ficar, porque não é só genética, que nem você falou, ela pode ser desativada. O ambiente interno e externo. A epigenética já prova que por exemplo, genética, tudo bem, nós temos os genes. A epigenética prova que aquilo se ressaltou, se potencializou por causa do ambiente onde você foi criado, onde você está vivendo. A epigenética é isso. E outra coisa que eu queria falar até, já estendemos bastante aqui, é que eu criei uma comunidade, depois eu queria ter deixado o link aí já, mas eu vou deixar o link, ele já está na bio do meu Instagram, uma comunidade onde eu estou convidando mulheres e homens para vir fazer parte do movimento chamado Regeneração das Famílias, né?
É um movimento, a comunidade chama a Holoconsciência, que é o nome do meu instituto, né? Mas, então a gente está convidando as pessoas que sentem o chamado, isso é um chamado para trabalhar na regeneração da família. Por quê? Não estou dizendo que quem está separado tem que voltar, ou quem está divorciado, quem, né? Mas, principalmente, na conscientização destas coisas naturais, do que é ser saudável, do que é ser um ser humano adulto. E eu não estou, que eu queria ressaltar mais uma vez, para quem chegou depois, ou vai ver essa live depois ainda, não é só o ato sexual em si que vai liberar isso, mas o movimento, tudo que é parado, as mágoas, né? Más águas, água parada. O que mais? Tudo que é parado. Antes você estava falando que você sentia cãibra nas pernas, no quadril, não sei o quê. Pessoas, mulheres de idade, homens e mulheres de idade, têm artrite, artrose, tudo isso é raiva acumulada, falta de perdão, dores no quadril, dores nos quadris, como você já estava falando também na lombar. Literalmente tem a ver com a sexualidade. Mas como destravar isso? Não é só o ato sexual em si. Se você está sozinha, como é que vai fazer? Pode fazer sozinha também, né? Não tem jeito. Tem jeito para tudo. Para homem e para mulher. Os homens se viram desde que a menina vai fazer xixi, já está vendo. A mulher que foi traumatizada. Mas o que eu quero falar, principalmente, ressaltar. Comece com oxigenação. Respire. Cada vez que dá qualquer pânico, qualquer ansiedade, respire, inspire, segure o ar e solte pela boca. Você faz isso 3 vezes, já acalma. Segundo ponto, exercício físico. Não precisa ir na academia, malhar. Você pode, se quiser, você pode. Beleza, parabéns. Mas caminhada, pelo amor de Deus, gente. Precisa ativar serotonina. Se puder correr, melhor ainda. Eu quero ver um carrapato ficar na pele de um boi ou de uma vaca se o bicho se mexe muito. Então, esses ressentimentos, mágoa, tristeza, raiva, ressentimentos, eles não aguentam onde tem um corpo em movimento, né? E um corpo que sente prazer, só que não adianta você fazer academia se você sente raiva da academia de musculação, alguma coisa assim. Você tem que fazer algo que te faça sentir prazer. Então, por isso que você falou tudo o que nos causa prazer. Dançar. Eu amo dançar. Eu amo dançar. E se não der para ir em baile, eu danço sozinha mesmo. E coloco meu fone de ouvido. E os vizinhos não precisam ouvir. Eu coloco como se fosse estar lá no salão. Tá? O importante é causar, é ativar a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Que seja por alguns minutos. 2, 3 vezes por semana é importante. Né? Se você tá, se a vida do relacionamento afetivo tá uma coisa lá, se vira sozinha, acha teu outro jeito. Mas precisa ativar essa energia natural para desbloquear a prosperidade. E venham participar da minha comunidade, a Carol também deve tê-lo. Sim, coisas. Olha... E você também fez um dia um workshop maravilhoso que eu participei, né? E eu o desbloqueio financeiro, mas foi tudo utilizando assim, lembra? Sim. Geracionais, assim, né? Eu lembro que eu vi os meus bisavós, meus avós, aí teve toda uma questão, achei máximo, assim, muito bom. Nós estamos agora, daqui uns dias, já está em construção, mas já vamos lançar uma plataforma nova, já com esses workshops, cursinhos pequenos, com valor pequenininho, mas de fácil acesso para todos, que é o workshop desbloquear da prosperidade financeira, o workshop sobre ansiedade e depressão. Eu já tenho
o Código Oculto, que é um outro workshop de vivências assim super intensas, workshop ativando identidade e propósito de vida. Então são todas coisas, cursos e workshop vivências práticas, não é só teoria, porque aqui na live a gente não pode fazer muita coisa, mas tudo isso tá, eu já estou divulgando, isso já existe, são produtos dentro do Instituto Holoconsciência e que vão estar disponíveis na minha plataforma já daqui uns dias, já tá no forno já quase saindo. Né? Então, e a comunidade é exatamente para isso. Então, quem entrar, eu queria ter pego, acabei esquecendo de ter pego o link, mas pode me cobrar depois no direct, tem no meu Face, tem no Insta, vou colocar no canal do YouTube, tem na descrição e tem na bio do Instagram também. Né? Isso, o link eu coloco o link também na minha página, onde está o post aqui da live, né? Depois. É justamente para transportar essas coisas todas. Lá é um ambiente acolhedor, que as pessoas colocarem perguntas e nós irmos respondendo. Tudo assim, você está ajudando. Aí eu super indico a Roseli, fiz várias vezes, né, os workshops com ela, adorei, né? Muito exercício assim prático, né? E assim, até a ansiedade, né, Roseli, ela atrapalha, como você disse, imagina a pessoa muito ansiosa em relação com o outro, às vezes ela deixa de apreciar o momento presente, que é importantíssimo, né? Que é o oxigenar. Então também tem que olhar para essa ansiedade, o que está por trás, né? Como origem das questões, né? A maior parte das nossas questões são emocionais, então, né? Então, aí vai liberando tudo aí e o fluxo da prosperidade está ligado com essas liberação, né? O amor tem que descer, né? Assim, na terra, como eu disse, né? Que a terra é o próprio corpo, né? Fértil, né? Abundante, né? Toda uma pintura abstrata aí para dizer, né, o quanto é profundo, não é só assim fazer amor e não é só uma coisa superficial, não né? Encontros É o ser genitais, integral, não é só né? encontros de órgãos genitais, e Isso. sim essa libido. E outra coisa, um detalhe muito importante: todo homem ou toda mulher que fala assim, eu não preciso de homem, eu não preciso de mulher, que lamentável. Claro, não estou falando que você tem que ficar num relacionamento só para não dizer que você está sozinho. Também não é válido isso. Porém, uma pessoa em boa idade, tipo assim, até o fim, o Hellinger morreu com 94 anos de idade com esposa e falando em sexualidade o tempo todo. Não estou dizendo que tem que ter o ato sexual em si todos os dias, mas a libido, o afeto. Mas isso só é possível entre duas pessoas adultas e conscientes. Enquanto tem problemas, quando tem problemas de conflitos, muita briga, traições e desrespeito, narcisista com codependente, codependente com narcisista, sabe? A pessoa é desvalorizada, é ignorada, é rejeitada, ela é abandonada. Tudo isso ainda é a dor da nossa criança. Enquanto nós, né? Mas também não é porque nós estamos doentes que nós não podemos nos relacionar. O mais importante é ir tomando consciência, ir consertando o carro enquanto ele está andando. Né? Não dá para parar, totalmente parar o carro. Sabe quando que para? Quando o carro vai dando sinal. Agora, se você não olha, aí lá no leito do hospital, se der tempo, você dá uma... Mas geralmente quando está lá no hospital de câncer, não dá mais tempo não. Né? Vamos prevenir, né, e promover a saúde, né? Já sabendo disso, né, já é melhor prevenir e promover saúde, né? E eu trabalho com o Theta Healing, né, e eu também utilizo muito essa questão de olhar para as emoções, porque podem ter muitas interpretações e programas, por exemplo, a pessoa quando ela diz não, ela tem um programa, geralmente, de não conseguir confrontar com o abusador.
porque o abusador geralmente é sempre o maior, né? E a gente acostuma com Então, aí tem programas que liberam isso, né? Até anotei aqui, geralmente ficam ligados no intestino, no estômago. Eu sei viver sem que abusem de mim, né? Ou sem que eu abuse do outro. Mas esses programas, isso é só um exemplo, né? Aí eu sei, por exemplo, um outro assim, eu não mereço ser feliz, né? Como punição, né? A pessoa mesmo se autopune, porque a culpa é uma proteção da criança. Ela não consegue ver os pais como o culpado. Então ela se culpa. Ela joga para si o peso como uma sobrevivência. Mas isso tudo pode ser liberado, né? Reprogramado. Né? Como é que é o nome daquela síndrome de uma postagem que até você, a Olinda Guedes estava falando? Isso, eu ia falar isso, eu estava um pouco na dúvida. A síndrome do Estocolmo é exatamente isso. Me lembro da história real, de onde surgiu esse nome, de uma menina, de uma moça que foi presa, não lembro qual país que foi isso, mas não foi no Brasil, mas foi um país sul-americano, aí, no México, por aí. Uma moça que foi presa, não sei o que ela tinha cometido lá, mas não tinha prisão para mulheres, tinha cela para mulheres. E ela foi colocada junto com uma cela de homens. Adivinha o que aconteceu lá dentro, né? Abusaram dela não querer mais, de violência e tudo mais. Isso é história real. É dali que surgiu esse nome, Síndrome de Estocolmo. Daí, depois de um certo tempo, não lembro quanto tempo ela ficou lá, tem que fazer pesquisa, essa história deve estar na internet, mas eu aprendi isso durante os cursos de constelação. Daí o juiz lá mandou tirá-la de lá, porque, meu Deus do céu, como que faz uma atrocidade dessas? E ela saiu, mas o que aconteceu? Pouco tempo depois ela pediu para voltar lá. Aí tem também o filme chamado Método Perigoso, que é um documentário real de uma história depois ela se tornou uma psiquiatra, que o Jung, que é o primeiro discípulo do Freud, né? Ele estava lá fazendo residência e ele atendendo uma moça que entrou com surtos psicóticos lá, estava no hospital psiquiátrico. E o caso dela, ela sentiu o primeiro orgasmo com 13 anos apanhando do pai. Por que tem pessoas que gostam, que sentem prazer em sadomasoquismo? Porque aprenderam que a única forma de receber contato, muitas vezes, do abusador, do grande, de quem elas eram, por quem elas deveriam ser protegidas, essas crianças, às vezes, a única forma de receber um contato era através de violência. Então, sentem prazer, essa síndrome de Estocolmo, lembra que a Olinda estava explicando? Ela foi abusada, ela foi desrespeitada, foi humilhada, mas ela ainda protege, ainda defende o abusador. Ela ainda quer voltar para a cela. Por que existem tantas mulheres? E eu acho que é mais raro ter homens que vivem relacionamentos abusivos. Eu sei muito bem o que é isso, porque eu passei isso também, né? Sabe, tem consciência, mas ainda fica achando muitas desculpas para proteger o teu próprio abusador, né? Porque depende essa programação. A mente desassocia muitas vezes, é como uma forma de proteção. E às vezes, se ficar muito tempo nessas relações, o corpo fica viciado na adrenalina. Então, vai gerando essa ativação da adrenal no corpo. Por isso que futuramente pode causar um desgaste, né? Então, é muito sério. Tem casos de Alzheimer, de Parkinson, todos ligados com violência, com essas questões. Então, é muito interessante, né, ele saber disso, já poder liberar isso e não aceitar mais isso na sociedade. Sim, né? Começar a falar mais disso. Porque, né? Então, achei máximo que as pessoas que eu conheço têm falado disso. A Olinda apareceu falando disso. Porque é assim, e eu vi ela postando outra coisa também, achei um máximo, aquilo lá mexeu comigo, sabe? Porque às vezes as pessoas que sofrem muita violência, elas são recriminadas. Ela gosta de apanhar.
né? As Aham, pessoas falam, eu exatamente. ouvi muito Aham, isso. Ela gosta de apanhar. Ela que aham. escolhe, não é bem assim, sabe? Às vezes a gente não sabe mesmo sair da situação Tem que traumática, olhar o fica que paralisado, aconteceu. dá vontade de morrer, dá vontade de se matar e ninguém ajuda. Ah, ela gosta. Ela não gosta, não. Né? Tipo, toma cuidado com a língua. Exatamente, é a programação de sentimento de não merecimento, onde ela precisava ter sido protegida por aquele pai, aquela mãe, que muitas vezes o maior criminoso parece ser o pai, mas muitas vezes ela não. A criança, na constelação, isso fica muito visível, que a criança sente raiva da mãe. Porque onde você estava, minha mãe, na hora que eu precisei da tua proteção também? Por que você não me protegeu? Eu vou falar um negócio mais sério agora. Muito sério. Na constelação, muitas vezes é falado o seguinte: por que você não estava disponível para o meu pai? E aí eu precisei ficar disponível para que o pai não fosse buscar coisa lá fora. Né? Então, Não passar fome. é muito sério esse assunto. É muito sério. É Muito muito profundo. sério, muito Mas, enfim, eu acho que interessante. nós já Então, falamos é isso, bastante. gente. Depois... Quem quiser saber mais, que tiver alguma aí, né, alguma questão nessa área sexual, nessa área da prosperidade, aí segue a Roseli, né? Pode também me chamar que eu explico um pouco mais Sim. como que é o Theta Healing. E muito obrigado por todos que estiveram aqui, né? Muito obrigada, Roseli. Quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, que eu vou, né? Nós vamos já se despedir aqui, Semana que que vem nós já vamos fazer deu outra. 9h15. Vamos fazer. Foi maravilhoso, viu, a conversa. Dá vontade de falar mais mesmo. Tem muito Sim, assunto. mas é bom que Vamos. é totalmente assim, autêntico. Semana que vem nós vamos fazer mais uma, e na outra semana eu vou estar de cirurgia, então eu vou ter que ficar uns dias em silêncio, né? Mas vou voltar com muito mais potência depois, tá? Sim, Muito mais força. com E justamente eu certeza. estou me libertando de coisas que eu engoli, né? Beleza? Gratidão, Roseli. Muita gratidão, viu? Então a Todos. vocês também, tá? Beijão. Gratidão, Então eu vou gratidão, desligar gratidão, aqui. tá? Tchau, tchau.